gravar aqui a parte. Bom, na aula anterior, nós falamos sobre a óptica geométrica, né? A propagação retilínea da luz e o caso daqui que está relacionado com a sombra. E aí nós relacionávamos o tamanho da sombra com as dimensões do obstáculo. Então, por exemplo, nós poderíamos ter o caso dessa sombra aqui. Você tem um obstáculo aqui, um objeto pontual, e essa luz, ao pegar dois raios de luz passando pela extremidade do objeto opaco, você criava essa região aqui que era de sombra. Eu poderia relacionar a distância, a dimensão da sombra, o comprimento da sombra, com o comprimento do objeto, com essa equação aqui, ó. Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho. Por quê? Aqui eu teria dois triângulos. Um triângulo pequenininho aqui, que seria este daqui, em que o Hzinho é a distância da fonte até o objeto opaco, e o Dzinho aqui, que é a dimensão do objeto opaco. E aí eu poderia relacionar com outro triângulozão, que é esse daqui enorme, em que o Hzão seria a distância da fonte até onde a sombra foi projetada, e o Dzão seria a dimensão da sombra. Aí eu poderia falar que Hzão, que é esse comprimento aqui, está para Hzinho, que é esse daqui, assim como o Dzão está para Dzinho. Ou seja, eu poderia aplicar essa equação aqui, que relacionaria a dimensão da sombra com a dimensão do obstáculo. Uma outra maneira também, que é mais comum ainda de cair no vestibular, seriam exercícios desse estilo aqui, ó. Tá bom? O que acontece no exercício desse estilo? Você tem uma mesma fonte luminosa, que seria no caso aqui o Sol, e o Sol, ao iluminar tanto o prédio como a árvore, ele iria formar essa região de sombra aqui, ó. E esses dois triângulos, um triângulo aqui e outro aqui, poderia relacionar os lados deles com essa equação aqui. Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho. Isso aqui, gente, é chamado de semelhança de triângulo, teorema de Tales. E esse tipo de exercício, eu acredito que algum de vocês, pelo menos, resolveram esse tipo de situação lá no 7º ano da matemática, no fundamental. Tá? O que eu vou fazer com vocês? Eu vou resolver exercícios desse estilo aqui inicialmente. Então, primeiramente, vamos lá para o exercício que eu passei para vocês. O exercício de número 1, certo? Vocês receberam essa lista aqui. E vamos começar pelo exercício de número 1. No exercício de número 1, exercício de vestibular, ó, ele diz o seguinte: um aluno da escola de especialistas de aeronáutica que participaria de uma instrução de rapel ficou impressionado com a altura da torre de treinamento. Para tentar estimar a altura da torre, fincou uma haste perpendicular ao solo, que seria essa haste aqui, ó, de 1 metro de altura, deixando-a com 1 metro de altura. Observou que a sombra da haste tinha 2 metros e a sombra da torre tinha 30 metros. Desta forma, estimou que a altura da torre em metros seria de... Então, vamos lá para a resolução. Travem esse vídeo aqui, que está a minha mão aqui. Travem essa tela aqui para vocês verem a resolução. Vamos lá para a atividade de número 1. Então, ele falou que tinha uma torre e uma haste. No caso aqui, essa torre, ele quer descobrir a altura da torre aqui. E para descobrir a altura da torre, ele usou como base uma haste. Certo? Se você analisar a sombra, e aí ele teve a sombra da torre aqui e a sombra da haste. Quais foram as dimensões aqui? Ele falou que a altura da haste era 1 metro e o comprimento da sombra, 2 metros. E ele falou que a altura da torre ele quer descobrir aqui, que vai ser o nosso Hzão, e o comprimento da sombra aqui ele falou que é de 30 metros. Então você tem que este é Hzão e este é o Hzinho. Este daqui é o Dzão, que é o comprimento da sombra aqui, que está relacionado com o triângulo aqui do Hzão. E esse aqui vai ser o Dzinho. E aí você aplica a seguinte equação. Hzão está para Hzinho, assim como Dzão, este lado está para esse. Ou você faz assim, este lado sobre esse, aí pega o lado correspondente no outro triângulo, este lado sobre este. Você vai ter essa equação aqui.
que você vai ter que fazer? Vai ter que substituir os valores aqui. Por exemplo, o valor de Hzão. O valor de Hzão é a altura da torre que eu quero descobrir. Então, você mantém Hzão. O valor de Dzão. Dzão é o comprimento da sombra. 30. Isso é igual o Hzinho, que vale 1, dividido por Dzinho. O Dzinho vale 2. Tá bom? Multiplicando aqui cruzado, você tem que Hzão vezes 2 é 2Hzão. Igual a 30 vezes 1, 30. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Hzão é igual a 30 dividido por 2. Hzão vai ser igual a 15 metros. Das alternativas que no exercício, aquela que tinha 15 metros é a alternativa B. Sabe uma coisa que é interessante? Quando eu faço essa relação aqui, gente, Hzão está para Hzinho, assim como Dzão está para Dzinho, isso aqui é uma regra de 3. Se você analisar, comparar esses dois lados aqui, ó, o comprimento da sombra é 2 metros e a altura da estaca é 1 metro. O comprimento da sombra é o dobro do comprimento da estaca. Né? O 2 não é o dobro de 1. Agora, olha o comprimento da sombra aqui e olha a altura do prédio. A altura da sombra, o comprimento da sombra é 30. E qual que é a altura do prédio? É 15. Ou seja, aqui também o comprimento da sombra é o dobro da altura do objeto, que nem aqui, ó. Então, esses triângulos são semelhantes. Quando eles são semelhantes, significa que se este lado, se este lado aqui é o dobro deste aqui, este lado aqui, correspondente, é o dobro desse. Isso aqui é uma regra de 3. Tá bom? Em relação à atividade 1, que eu acabei de fazer aqui com vocês, tem alguma dúvida em relação a essa atividade? Entenderam porque deu a resposta? Quer perguntar alguma coisa nela ou tá tranquilo? Eu entendi. Entendeu? Alguém conseguiu fazer esse exercício 1? Deu certo? Tudo bem? Então vamos lá para a questão de número 2. Deixa eu ver se a questão de número 2 é o mesmo assunto. Vamos olhar para ela aqui. Aqui, mesmo assunto ainda. Na atividade 2, ó, que é a do ITA, ó, ITA, gente. Ela diz o seguinte: um edifício iluminado pelos raios solares projeta uma sombra de comprimento 72 metros. Simultaneamente, uma vara vertical de 2,5 metros de altura, colocada ao lado do edifício, projeta uma sombra de comprimento 3 metros. Qual é a altura do edifício? Então, vamos lá para a resolução. Travem aqui a câmera na resolução da minha mão, tá bom? Travem a câmera aqui. Clica lá no vídeo e coloca PIN vídeo para travar aqui. No exercício do ITA, ele falou que existia um prédio e que, além deste prédio aqui, existia uma vara vertical. Pronto, a vara vertical colocada aqui. Ele falou que este prédio de altura que eu quero descobrir, né, quer saber qual a altura do edifício, projetava uma sombra e essa sombra tinha um comprimento igual a 72 metros. Se aqui é o Hzão, aqui é o Dzão, que é o outro lado do mesmo triângulo. Aí você tem a vara vertical. Essa vara vertical, ele falou que ela possuía essa vara vertical possuía uma altura de 2,5 metros. A altura da vara vertical é o Hzinho. Então, a altura, 2,5 metros. E que essa vara projetava uma sombra. Essa sombra tinha um comprimento de 3 metros. E aí a pergunta é qual que é o Hzão? Aqui o comprimento da sombra é o Dzinho. Como que eu vou resolver? Através da equação que eu passei. Hzão sobre Dzão, este lado sobre este, essa razão é igual a razão deste lado sobre este. Hzinho sobre Dzinho. Então, essas razões têm a mesma proporção e o Hzão, Hzinho ou Dzão e Dzinho também têm a mesma proporção. Substituindo os valores aqui. Nós temos que o Hzão eu quero descobrir. O Dzão é 72
o Hzinho 2,5 e o Dzinho 3. Se eu multiplicar cruzado aqui, eu vou ter que 3Hzão é igual a 2,5 vezes 72. Então, 72 vezes 2,5. Quanto que dá isso? Não sei, tá bom? Não sei quanto que dá e nem vou resolver isso aqui. Eu vou ver se dá para simplificar a nossa vida. Pego o 3, está multiplicando, passo dividindo. Aí eu isolei o Hzão. Vai ficar 72 vezes 2,5 dividido por 3. Algum desses números dá para dividir por 3, ou seja, simplificar aqui? Dá. O 72 dá para dividir por 3. 72 dividido por 3, 33 vezes 20 é 60, vai dar 24. E aqui é 1. Então, o Hzão vai ficar 24 vezes 2,5. 24 vezes 2,5, 24 vezes 2 é 48, 24 vezes meio é 12, 48 mais meio é 60. 60 metros é a altura do prédio. Então, essa alternativa aqui que bate seria a alternativa C. Essa seria a resposta aqui da atividade 2. Atividade 2, alternativa C. Aqui, o que eu fiz aqui, gente, aqui é conta. Cada um faz de um jeito. Tem aluno que gosta de pegar o 72 e multiplicar por 2,5. Se eu multiplicar 72 por 2,5, 72 vezes 2 é 144, e 144 mais 36, ia ficar 180, Ia ficar 3H igual a 180. 3 passa dividindo, 180 dividido por 3 dá 60. Então, eu não sei de que maneira você fez. Se você fez que nem eu, simplifiquei aqui, ou se você multiplicou 72 por 2,5, que daria 180, e dividiria por 3. De qualquer forma, a resposta, ela sempre dará o mesmo valor, tá bom? Se você fez certo, essa resposta terá esse valor aqui. E em relação à questão de número 2, entendeu como que se faz ela? Alguma dúvida nela? Quer que eu explique o que eu fiz aqui, por que eu fiz aquilo? Vai depender de vocês, gente. Se vocês falarem tudo bem, eu vou para a próxima. Pode perguntar. Entendi. Certinho, Letícia? Maria, Sim. Giovana, Isabelle. E aí? Tranquilo? Sim. Sim? Beleza. Uhum. Então vamos lá. O Said entrou agora, só que ele vai arrumar o microfone dele, deve estar arrumando. Assim que ele conseguir arrumar, eu falo com ele também. Próxima questão. A próxima questão aqui já é de a 3 e a 4, né? A 3 e a 4 são de câmeras escuras. No caso da câmera escura, nós vamos utilizar a mesma equação. Só que na câmera escura, nós temos que lembrar o seguinte, lá na aula. Aqui, ó. Nós tínhamos que lembrar que aqui você vai ter um objeto. Como a luz propaga em linha reta e essa câmera escura tem um pequeno orifício, a base será projetada aqui da vela, do objeto, e o topo do objeto, a parte de cima, será projetada aqui. A imagem dele vai ficar invertida e aí você pode relacionar os seguintes elementos aqui, ó. Hzão seria a altura do objeto, o Dzão seria a distância dele até a câmera escura, o Hzinho seria a altura da imagem e o Dzinho seria o comprimento da câmera escura. E aí você faria Hzão sobre Dzão, este lado sobre este, é igual a este lado sobre este. Então, eu estou pegando razão, ou seja, divisão de lados correspondentes. O que nós vamos fazer? Vamos ler o exercício 3, e vamos resolvê-lo aqui. O exercício 3 de vestibular, observe que eu estou trazendo para vocês só questões de vestibulares, para vocês se adaptarem a como que o vestibular cobra essas questões. No exercício 3, ele fala o seguinte: um objeto Y de comprimento 4 centímetros, tá bom? Y de comprimento 4 centímetros projeta uma imagem Y' em uma câmera escura de orifício, como indicado na figura. Aí você tem o Y aqui, as distâncias, e ele pergunta: o comprimento de Y' é em centímetros iguais a... Tá, o que vai acontecer aqui? Nós temos que esse Y aqui, ó, este Y aqui, ele seria o... Qual letra que ele seria o Y? Hzão, Hzinho, Dzão ou Dzinho?
Quem que seria esse Y aqui, meus queridos? O Agazão? Perfeito. Então, ele seria aqui o Hzão. Deixa eu só fazer o seguinte aqui. Deixa eu só usar todos os meus conhecimentos aqui, colocar no através. Acho que assim não tem problema. Esse seria o Hzão. Beleza. Os 50 centímetros seria o quê? Hzinho, Dzão ou Dzinho? O Dzão. Dzão. Beleza. Então, aqui, ó. Oh, meu Deus. Tinha uma... Deixa eu só achar uma função aqui. Tem uma função perfeita aqui. Justa através. Acho que é através. Através não é através, não? Não. Deixa eu ver aqui. Justa, quadrado. Quadrado. Quadrado vai interferir aqui? Vai, tá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Dzão. Beleza. E o 20 centímetros seria o Dzinho. Pronto. Você não tem a equação lá, Hzão sobre Dzão igual a Hzinho sobre Dzinho? Aqui já tem os valores de cada um. E o que ele quer? Ele quer o valor de Hzinho. Então, você vindo aqui para agora, nós temos que na atividade 3, o Hzão é o que ele quer. O Hzinho, o Hzinho é o que ele quer, né? O Hzão é o valor do Y lá, que é 4 centímetros. O Hzinho é o que ele quer. O Dzão é 50 centímetros. E o Dzinho é 20 centímetros, tá? Lembre de travar essa tela aqui, para vocês conseguirem enxergar o que eu estou fazendo aqui. Como que eu resolvo esse exercício? Pela equação. Hzão sobre Dzão é igual a Hzinho sobre Dzinho. O Hzão é o tamanho do Y lá, que é 4. O Dzão é 50. O Hzinho eu quero descobrir. E o Dzinho é 20. Posso multiplicar aqui cruzado se eu quiser? Pode. Mas também você pode simplificar. Por exemplo, você pode simplificar de baixo com de cima. Você não só pode simplificar em x, porque em x você multiplica. Quer dizer que eu posso cortar esse zero com esse zero aqui. Eu posso dividir aqui por 10 que dividir por 10. Facilita a conta. Aí eu multiplico cruzado. Vai ficar h vezes 5, 5h. 5hzinho, né? Igual a 4 vezes 2, 8. 5 está multiplicando, passa dividindo. Hzinho é 8 dividido por 5. Hzinho vai ser igual a 8 dividido por 5, 1,6 centímetros. Essa daqui seria a alternativa D. Isso, obrigado. Essa é a resposta aqui. Essa é a resposta da atividade 3. Tranquilo ela? Entenderam a resolução dela? Sim. Beleza. Said e o Lucas que está entrando agora. O Said acho que perdeu a 1 e 2, né? Se teve dificuldade, eu posso voltar se precisar ou não. Mas eu estou gravando também essa resolução aqui Professor, toda. Oi. eu também perdi a 1 e a 2. Eu tive que abaixar o aplicativo Zoom para mim conseguir entrar na sua live. Tá. Eu vou continuando aqui resolvendo, tá bom? Depois eu volto pro 1 e pro 2, beleza? Mas você vai postar essa live que você gravou no aplicativo? Sim, vou. Essa tá completa, tá bom? A anterior não estava completa. Infelizmente eu tive um problema na hora da gravação. Essa daqui tá completinha. Desde o 1 eu tô gravando. Ah, então Professor, depois se o senhor soltar gravado, não precisa dar trabalho, não. Não, Pode. tá. Não precisa voltar. a gente assiste depois. Beleza. Não, mas aí então eu vou ir para 4 aqui. Aí é o seguinte, se alguém teve alguma dúvida, aí o pessoal que já fez toda a resolução tá tranquilo, eles saem. Aí se vocês quiserem ver também que eu resolvo na hora, eu resolvo, não tem problema nenhum não. Mas eu vou postar também. Se achar melhor assistir depois, achar mais prático, né? Eu posto logo até o finalzinho da tarde, eu posto aqui. Gente, vamos lá para Tá bom, obrigada. próxima questão. De nada. Vamos para a questão de número 4. Ele fala o seguinte, ó, aproveitando materiais recicláveis como lata de alumínio, de refrigerantes e caixa de papelão de sapatos, pode-se construir uma máquina fotográfica utilizando uma técnica chamada furo de agulha, esse negócio aqui, que no lugar de lentes usa um único furo de agulha para captar a imagem
num filme fotográfico. As máquinas fotográficas, isso daqui, pinhole, sei lá como faz o negócio, registram o mundo em imagens com um olhar diferente. Um poste de 4 metros de altura, ó, Hzão 4 metros, é fotografado numa máquina pinhole. No filme, a altura da imagem no poste em centímetros é, então ele me deu o Hzão, me deu o Dzão, me deu o Dzinho e quer o Hzinho. É a mesma situação no outro exercício. Ele me deu esses 3 valores e pediu o Hzinho. Só que o que você tem que tomar cuidado aqui, nesse exercício 4, com esses valores? Alguém consegue ver alguma coisa nesse exercício que tem que tomar cuidado? Esses valores, do jeito que estão aqui, eu posso substituir eles na equação? Ou tem algum probleminha que tem que ficar atento? Que um tá centímetros e outro tá em metro? Isso, perfeito. O Hzão está em metros, o Dzão está em metros, o Dzinho está em centímetros e o Hzinho eu quero descobrir. Eles têm que estar em todas as unidades. Acontece, gente, que algumas vezes, mesmo você se substituir as unidades, elas embaralhar, elas misturadas, dá certa questão resultado, tá bom? Mas você sempre trabalha na mesma unidade. Porque tem situações que pode dar certo, situações que pode dar errado. Já se você trabalhar com todos na mesma unidade, tudo em metro, tudo em centímetro, a resposta sempre vai dar certo, tá bom? Então vamos trabalhar tudo na mesma unidade. Nesse caso aqui, ele quer a resposta em centímetros. Então vamos converter tudo para centímetros. Como que eu converto? Pensa o seguinte, 1 metro tem quantos centímetros? E aí, quantos centímetros teria 1 metro? 100. 100 centímetros, certo? Então, se eu quero converter de metro para centímetro, ou seja, para 1 virar 100, eu multiplico por 100. E se quiser converter de centímetro para metro, ou seja, para 100 virar 1, eu divido por 100. Por isso que 2 metros tem 200 centímetros. 2 vezes 100, 200. Tá bom? Aí vamos lá. 4 metros, só multiplicar por 100. Se eu pegar o 4 e multiplicar por 100, 400 centímetros. O Dzão, que é 5 metros, se eu multiplicar por 100, 500 centímetros, tá? Agora, jogando a equação, Hzão sobre Dzão é igual a Hzinho sobre Dzinho. O Hzão é o 400 centímetros. Vou pegar a preta aqui que está mais forte, está melhor. O Dzão, 500, é igual ao Hzinho que eu quero descobrir, e o Dzinho é 10. Cara, dá para simplificar aqui, ó. Espera aí que deu uma travada aqui. Travou aí o vídeo para vocês? Oi, vocês estão conseguindo me ouvir? A gente tá vendo o papel ainda. Tá vendo o papel? Mas deu uma travada? Não, né? Tava normal? Normal. Tá normal? Beleza, porque travou aqui. Estou com 2 câmeras, uma da câmera travou. Achei que tinha travar para vocês também. Aqui, ó, você lembra que você vai multiplicar cruzado, mas você pode simplificar também. Você só não pode simplificar em x. Ó. Eu não posso cortar esse 0 com esse, porque em x você multiplica. Mas você pode cortar o 0 de cima com o de baixo? Pode. Pode cortar o 0 de baixo com o de baixo? Pode, mas eu vou cortar aqui, ó. Tá? Os 2 zeros de cima com os 2 zeros de baixo. Multiplicando o cruzado, h vezes 5 é 5h. E 4 vezes 10 é 40. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, Hzinho é igual a 40 dividido por 5. Hzinho vai dar 8 centímetros. A questão é fechada? Tem alternativa? É, né? É de alternativa. A alternativa correta, então, é a letra C. Certo? Essa é a resposta da atividade 4. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá para agora próximas atividades. Já nas próximas atividades, a 5. Ah, beleza, a 5 ainda aqui dá para nós fazermos ela aqui. Depois que vai mudar de assunto. Na 5 aqui, o exercício diz o seguinte, ó. A imagem formada em uma câmara escura de orifício é invertida em relação ao objeto. Para descrevê-la, deve-se considerar
Qual é a alternativa que vocês marcaram na 5? A 5 que eu não coloquei gabarito. A câmera escura, a imagem invertida por causa de que propriedade da luz que está relacionada? Qual seria a alternativa correta? Propagação retilínea da luz, reversibilidade do raio de luz, paralelismo geométrico dos raios de luz, variação da velocidade de luz na câmera, mudança de meio de propagação da luz. Qual seria aí essa propriedade? Um chute? Se você fosse chutar, você chutaria qual? Algum corajoso? Giovana, você sempre falava a semana passada, Giovana Fujimoto, você sempre falava. Qual a alternativa? Ia dar 5. Qual que é, Giovana? Então tá, vou abrir aqui o chat. Letra A, tá certo. A câmara escura, gente, é formada pela propagação retilínea da luz. Se você olhar aqui, por exemplo, na câmara escura, e o exercício perguntasse para você, por que que a imagem da base da vela se forma aqui em cima? Porque, como tem um orifício aqui, a única direção que a luz pode se propagar em linha reta e entrar na câmara escura é por essa direção aqui. Por isso que a base dela fica aqui e a parte de cima, o topo, fica aqui embaixo. Por isso que a imagem fica invertida. Então, é devido à propagação retilínea da luz. Está até escrito aqui, ó. Devido à propagação retilínea da luz, a luz de um objeto, ó, isso aqui está relacionado com a câmara escura. Então, a 5, a alternativa correta é sim a letra A. Agora, vamos aproveitar que nós estamos aqui, vamos lá para o exercício de leis da reflexão. Gente, no caso aqui das leis da reflexão, nós vamos estar começando o espelho plano. O que você tem que saber... Professor, Oi. só voltando um pouquinho naquela parte lá da luz que você falou, quando a gente estudou onda, a gente estudou que tipo assim, onda tridimensional, a luz de uma vela, Uhum. aí a gente estuda tipo, mais aprofundadamente o porquê que ela se propaga tridimensionalmente. Porque ela se propaga em tridimensionalmente, ela se propaga em todas as direções. Por isso que ela se propaga tridimensionalmente. Por que ela se propaga nas 3 dimensões? Porque ela se propaga ao longo de um volume. Toda vez que ela se propaga ao longo de um volume, ela se propaga tridimensionalmente. Agora, se fosse uma onda que se propaga na superfície da água, ela só se propaga na superfície. Então, ela se propaga bidimensionalmente. Então, está relacionado com isso. Era mais ou menos isso? Era isso que você estava falando? Era mais assim que, tipo assim, a gente classificava a onda conforme a propagação, mas basicamente só decorava, tipo, você não entendia o porquê da propagação no comecinho. Porque acontece o seguinte, quando eu pego essa chama da vela aqui, essa chama da vela, ela se propaga tridimensionalmente, ela se propaga em todas as direções. Na direção da superfície aqui e também nas direções que não estão nessa superfície aqui. Só que o problema é que eu quero pegar uma única direção. Quando eu quero pegar uma única direção, eu desenho a luz como sendo um raio. Se eu fosse desenhar ela como se fosse uma frente de onda, uma onda se propagando em todas as direções, eu desenharia como se fosse uma esfera em torno da chama da vela aqui. Desenharia assim, ó. Desenharia ela como se fosse essa daqui, ó. Deixa eu só pegar aqui e fazer aqui sem preenchimento. Aqui, ó, eu desenharia ela dessa maneira aqui. Se eu fosse desenhar ela, eu desenharia ela assim, ó. Ela se propagando em todas as direções. Só que eu quero se propagar apenas em uma direção. Então eu desenho ela como sendo um feixe de luz. Então depende do problema. Se fosse um problema que queria mostrar a propagação da luz, ela se propaga assim, ó, em esferas cada vez maiores, que seriam as suas frentes de onda. Mas como eu quero trabalhar uma única direção da luz, eu vou desenhar ela como sendo um feixe de luz. Ou seja, um raio de luz no caso aqui, né? Que é uma única reta orientada aqui,
Tá bom? Então, eu vou desenhar assim para dizer a única propagação que me interessa, mas ela se propaga em todas as direções. Beleza? Gente, eu vou fazer o seguinte, esse vídeo vai ter um pequeno probleminha aqui, porque no caso do Zoom, a cada 40 minutos ele corta a aula. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa aula e vou abrir novamente, tá bom? Então eu vou fechar ela, quando eu fechar vocês vão sair dessa aula aqui, e quando vocês saírem dessa aula, vocês clicam de novo no link, como se fosse entrar de novo na aula, que eu vou abrir ela novamente, tá bom? Aí nós vamos ter mais 40 minutos para terminar o restante das questões, que é as 6, 7 e 8, mas elas são bem mais rápidas de se fazer, tá bom? 10 minutinhos mais eu já consigo, acho que, fazer todas as atividades com vocês. Tudo bem? Entenderam? Eu vou sair agora, vou fechar a aula, mas ela vai abrir novamente. Tudo certo? Tudo. Então, Ok. beleza.